Abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4. O tema da mensagem de hoje é menos de mim, mais de nós. Vamos repetir juntos? Menos de mim, mais de nós. Você pode baixar o esboço da mensagem pelo aplicativo da igreja ou pelos QR Codes que estão distribuídos pelo todo o prédio aí. Diz assim a palavra de Deus: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vamos ler todos juntos? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vamos orar. Papai querido, eu quero te pedir, nos ajude na tua palavra, nos dá direção, alimento, pão do céu para nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nos faz parecido com Jesus. E Jesus nos ajuda a ser uma igreja que glorifique o teu nome. Amém? A carta de Filipenses é uma carta extraordinária escrita por Paulo, e ela é consagrada na Bíblia como a carta da alegria. E o interessante é que essa carta da alegria é a carta que mais descreve os sofrimentos do apóstolo Paulo, porque é no momento onde que nós mais sofremos que nós precisamos ter mais alegria. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E o apóstolo Paulo, ele tenta ajudar a igreja de Filipe a encontrar esse lugar de alegria, esse lugar onde a gente pode suportar as dificuldades. E o remédio que o apóstolo Paulo passa para essa igreja, que a Bíblia Sagrada nos ensina, é o altruísmo, é ajudar o outro, é cuidar não só da sua vida, mas também cuidar da vida do outro. Não é estranho, meus irmãos, nós buscarmos os nossos próprios interesses. Não é estranho nós cuidarmos de nossa vida, mas é estranho à palavra de Deus e ao cristianismo você só buscar os seus interesses. É estranho ao evangelho de Jesus Cristo nós sermos pessoas que estão completamente voltadas somente para nós mesmos. É observável hoje, no mundo que nós vivemos, que pessoas estão muito voltadas para si. Elas usam o que têm e até o que não têm para cuidar somente de si mesmo. Isso é natural, é comum, mas não é bíblico. Isso pode até acontecer, mas não é a vontade de Jesus. E se você voltar aos primeiros versículos desse capítulo, o apóstolo Paulo, antes de instruir a igreja a não cuidar apenas dos seus próprios interesses, mas dos outros, ele diz que esta igreja está em Cristo. Ele diz assim: se estamos em Cristo, então ele traz diversas outras características. O que o apóstolo quer nos ensinar? O que a Bíblia quer nos ensinar? A primeira coisa que ele está dizendo é que o nosso endereço não é aqui no bairro Maranhão Novo. A igreja está em Cristo. Diga: a igreja está em Cristo. Ele vai chegar para a igreja de Coríntios e vai dizer: a igreja de Coríntios que está em Cristo. Aos Gálatas que em Cristo estão. Então a igreja, o endereço da igreja é em Cristo. E se nós estamos em Cristo, algo é esperado desta igreja. Se a igreja está localizada em Cristo, deve-se esperar um comportamento, um fruto, um estilo de vida deste endereço que nós temos. E a conta é simples. A Bíblia está dizendo, a conta é extremamente simples. Você em Cristo tem que ser diferente de como você era antes de estar em Cristo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Eu em Cristo
preciso ter atitudes diferentes de quando eu não estava em Cristo. Então, se Paulo sabia que eles estavam em Cristo, então eles estavam esperando um comportamento semelhante ao de Cristo Jesus. A igreja aqui em Filipos, ela não tá, nos Filipenses, ela não estava sendo bombardeada por heresias. Ela não estava sendo bombardeada por um falso ensino, como em outras igrejas. Ela não estava tão pervertida como estava a igreja de Corinto. A única coisa que estava faltando na igreja de Filipenses era servos. O apóstolo Paulo observou a igreja, então ele deu o seguinte remédio para ela: para vocês serem felizes, para vocês começarem a aparecerem mais com Jesus, para vocês serem a igreja que Ele quer, não cuide apenas dos seus próprios interesses, cuide também dos interesses dos outros. E o apóstolo Paulo, ele é extremamente equilibrado. Ele não diz para você só cuidar da vida dos outros, porque se cuidarmos só da vida dos outros, não teremos vida para cuidar de ninguém. Ele está dizendo o seguinte: cuide da sua vida, mas não só dela. Seja uma pessoa que tenha condições de cuidar de alguém. E para cuidar de alguém, você precisa cuidar de si mesmo. Mas, se você quer ter uma vida equilibrada, que agrade Jesus Cristo de Nazaré, chega um momento que você precisa esquecer um pouco de você, ao ponto de você lembrar de outras pessoas. Amém, meus irmãos? Na medida que eu ia preparando essa mensagem, na medida que eu ia lendo isso, o meu espírito dizia para mim mesmo: é isso que é ser igreja. É um local onde nós não olhamos somente para o nosso nariz, mas é um local onde nós costumamos observar quem está ao nosso redor. E eu comecei a agradecer ao Espírito Santo por conselhos tão simples que equilibram tanto a nossa vida em Cristo. Mas eu comecei a observar algumas coisas que talvez faça parte também do seu pensamento e do meu. Meu argumento é o seguinte: todos nós temos o direito de sonhar, todos nós temos o direito de buscar viver a vida que nós desejamos. O nosso coração, ele é aventureiro e ele precisa disso. Nós queremos ir mais longe. E esse sonho, ele adiciona significado e propósito para a nossa vida. Mas é o que eu tenho percebido nessa era do coach, nessa era da capacitação humana, nessa era de nos levarmos a sermos mais produtivos, nessa era de nos levarmos a irmos mais longe. Eu percebo que algumas pessoas estão sonhando, mas estão sonhando sozinhas. E quem vive apenas para si mesmo está se distanciando da vontade de Deus. Quando nós estamos focados apenas na nossa visão, quando nós estamos focados apenas no nosso chamado, quando todas as nossas forças são para realizar apenas aquilo que nós sonhamos para nós mesmos, eu estou chegando à conclusão que esse sonho não é um sonho de Deus. Eu acredito que Deus não dá um sonho para alguém onde todos os méritos, todos os recursos, todos os frutos, todas as consequências é para Ele mesmo. Quando nossos sonhos impedem de nós observarmos que eles não estão contendo pessoas nos objetivos deles, eu acredito que esses sonhos, eles não só são sonhos, não são só sonhos de Deus. Eu acredito que eles são apenas os seus sonhos. Tudo o que Deus quer fazer, Ele quer incluir pessoas. Tudo o que Deus quer fazer, Ele quer que incluir para que você seja uma bênção onde você está. Sonhe muito. Mas se nos teus sonhos pessoas não serão abençoadas, possivelmente este sonho é só seu e Deus está excluído dele. Então nós temos que imaginar. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, cuide da sua vida, sonhe, seja uma pessoa extraordinária, chegue aonde você nunca chegou, mas não se esqueça que existem pessoas que precisam de você. Não cuide só dos seus interesses, cuide dos interesses dos outros.
O apóstolo Paulo estava gerando uma igreja de servos, diga servos, uma igreja que aprende a servir, uma igreja que cuida do outro. E uma das coisas que eu descobri nessa vida é que a gente pode achar que estamos servindo a Deus e estamos servindo somente a nós mesmos. Como é que eu descobri isso? Eu descobri fazendo uma pergunta para mim mesmo, na verdade duas. Ricardo, o que você ama fazer e com quem você gosta de ficar? Aí eu escrevi, eu gosto de fazer isso, isso e isso. E eu gosto de ficar com esse e esse tipo de pessoa. E eu observei que a minha vida inteira estava em torno daquilo. E aí então veio a bomba. Um dia meditando sobre isso, o Espírito Santo falou em meu coração: se você só faz o que gosta e só gosta de ficar com quem você ama, você não está servindo a ninguém, senão a você mesmo. Obrigado, só o copo mesmo. Não precisa não, só. Se eu só faço o que eu gosto e gosto de ficar apenas com quem amo, eu não estou servindo a mim mesmo. É semelhante ao homem que gosta de servir na igreja tocando bateria. E aí eu chego para ele e diz assim: Marcos, a gente está precisando limpar os banheiros nesse domingo, dá para você passar a bateria para outra pessoa? Porque se você só faz o que gosta e só gosta de quem você ama, você não está fazendo nenhum sacrifício, você não está sendo diferente de qualquer pessoa natural. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas o extraordinário, o sobrenatural de Deus, é quando no nosso serviço há um toque de sacrifício. Provavelmente porque estamos servindo em algo que nós não gostamos. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: sirva não só a você mesmo, mas a outras pessoas, cuide de outras pessoas. Mas a gente tem que observar que existem lugares que precisam de você, mas você não gosta de estar nesses lugares. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Existem pessoas que precisam de você e elas não são fáceis de não são fáceis de estar com ela. Uma vez eu estava ouvindo uma história de dois pastores. Eles estavam dentro de um carro e aí teve um engarrafamento em São Paulo. Como o engarrafamento demorou muito, eles começaram a conversar. Aí o primeiro disse assim: rapaz, eu tenho uma coisa que eu não gosto em ser pastor. Aí ele disse: o quê? Aí ele respondeu, pá. E foi falando. Aí depois ele disse: e você? O que você não gosta em ser pastor? Ele disse: eu não gosto, eu acho que eu não gosto de gente. Aí ele olhou assim: como é que vai ser a sua vida? Aí ele explicou: eu sou uma pessoa extremamente introvertida. Eu sou uma pessoa difícil de conversar. Eu tenho vergonha de começar uma amizade. Se eu viajar 10 horas num ônibus, num avião, eu não consigo atravessar a faixa de Gaza da outra poltrona e conversar com a outra pessoa. Ele disse: e como é que você é pastor? Eu sou pastor porque eu obedeço. Eu sou pastor porque Jesus me chamou para isso. E se Ele me chamou para abençoar pessoas, eu vou fazer esse sacrifício. Mas você quer saber o que eu não gosto? Eu tenho dificuldade de estar com gente. E esse homem foi extremamente sincero, mas ele amava pessoas. Mas ele teve que fazer aquilo que exigia dele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E nessa caminhada, nessa busca, deixa eu te dizer uma coisa. Pode ser incômodo no começo. Pode ser diferente. Eu me lembro no começo lá da minha vida de casado, né? Minha esposa está aqui para testificar. A casa era só nossa. A casa era só nossa. Eu não gostava que ninguém fosse na minha casa. Se alguém chegasse lá sem avisar, eu falei: quem é essa pessoa? Né? Quem mandou entrar no meu recinto sagrado? Eu gostava de andar naquela casa e falava assim: cadê você, bebê, 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 bebê? E nós passamos 4 anos sem ter filhos. Nos programamos, queríamos estudar primeiro.
E eu me lembro que ser pai começou a me ensinar algumas coisas. Pensa no meninozinho que me trouxe alegria. Esse rapaz está tocando aqui esse teclado. Agora pense numa criatura que mudou minha vida. Eu já não durmo bem. Agora eu era responsável pela primeira parte da madrugada. Porque na minha vida, meus irmãos, Deus me abençoou com 3 filhos que eles não dormem de noite. Pelo menos quando eles eram pequenos. Eles tomavam 2 mamadeiras ou eram 3? 3 mamadeiras. E eu tentei de tudo tornar esses meninos fitness. Mas eles comiam toda noite 3 mamadeiras. Isso foi até os 4 anos mais ou menos. Todos os 3. O do meio aqui, o Gustavo, hoje eu vou fazer vergonha em todos eles. O Gustavo eu deixei e falei, não vai dar mamadeira. Esse aqui nós não vamos errar não, ele vai se acostumar. Esse menino chorou tanto que ficou rouco. Aí na hora que eu dei a mamadeira ele dormiu. Eu digo, pronto, nunca mais falta mamadeira nessa casa. Mas aí eu percebi, meus irmãos, que a minha vida alterou. Eu tive trabalho. Mas eu comecei a observar que eu comecei a me tornar um homem de verdade quando eu me casei. Depois quando eu tive filhos. E na frente Deus me deu mais uma lição. Quando eu comecei a abrir a porta da minha casa para ajudar outras pessoas, a porta do meu escritório para ajudar outras pessoas, eu percebi que a vida não é só sobre mim. A vida é sobre nós. E tudo aquilo que eu não aprendi de Deus, eu aprendi com Deus e pessoas, abrindo a minha vida. Me lembro de uma circunstância muito interessante. A secretária do meu escritório ligou e disse assim, doutor Ricardo, eu estou com medo. Eu digo, o que aconteceu? Tem 6 pessoas aqui que parece que saíram da prisão e quer falar com você. Eu rapidamente saí de onde eu estava, fui correndo para lá. Quando eu fui para lá, eram os jovens da igreja. Era um careca, outro cabeludo, outro tatuado nos braços, nas pernas. E estavam aqueles 6 jovens, assim, deitado não, né? Sentado não, deitado no sofá, conversando numa língua que só eles entendem, né? E ela ficou com muito medo. Naquele dia eu atendi os 6 e voltei para casa pensando, há 2, 3 anos atrás isso nunca aconteceria aqui. E eu percebi que isso é o caminho da verdadeira alegria. E eu quero te falar nisso por quê? Porque existe uma mentira em nossa cultura, que nós seremos felizes se nós cuidarmos só da nossa vida. Existe uma mentira hoje. O apóstolo Paulo está escrevendo a carta de Corinto, o sol nasceu aqui, e ele diz assim, felizes são os que servem. Diga, felizes são os que servem. Ele está dizendo assim, não cuide só da sua vida, mas cuide da vida de outras pessoas. Porque se você está em Cristo, se espera que você não seja tão egoísta de pensar só no seu umbigo. Um dos ingredientes principais de uma vida alegre é uma vida que serve, que se doa, que também cuida dos interesses de outras pessoas. Mas o problema é que existe uma mentalidade de escassez em nossas vidas. Como é que é essa mentalidade de escassez? Algumas pessoas nunca experimentam a alegria de servir porque elas acham que quando elas só procuram os seus próprios interesses, elas vão conseguir dar toda a atenção que elas precisam a si mesmas para poder serem felizes. Mas é absolutamente ao contrário. Aqueles que não buscam cuidar dos interesses de outras pessoas, eles se fecham para as bênçãos reservadas àqueles que cuidam e amam pessoas. Existe uma mudança que você somente terá. Existe algo que você somente vai conseguir na estrada do serviço. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Converse com alguém da nossa igreja que cuida dos centros de recuperação. Converse com alguém da nossa igreja que já investiu anos em cuidar de uma pessoa ou de mais. Porque a mudança que você precisa, e às vezes até
busca está no caminho da abnegação e do serviço. É praticamente a mesma resposta que nós temos de todos os nossos diretores do centro de recuperação. Nós tivemos uma vez uma reunião lá na chácara da igreja e todos eles puderam testemunhar e foram unânimes em dizer: mudamos quando começamos a cuidar de pessoas. Fomos mudados na medida que abençoávamos pessoas. Você não sabe o privilégio que existe. Você talvez já conheça, mas você que não serve, não está experimentando a alegria daquilo que Jesus quer fazer quando abençoamos e colocamos a nossa vida à disposição de uma pessoa. Certa vez, lendo num livro sobre propósito, sobre o que Deus espera de nós, um autor fez a seguinte pergunta: se Jesus chegasse a você hoje e dissesse: seus dias acabaram, o que você diria a ele? Se Jesus viesse até agora sobre você e dissesse: olha, é o seguinte, sua vida acabou, amanhã a gente vai preparar a tua subida para estar comigo. O autor disse que alguns poderiam chegar para Jesus e dizer assim: Senhor, eu quero viver mais. Então Jesus faria uma pergunta diretiva e absoluta para você: me diga então um só motivo para o qual eu possa te dar mais dias de vida. Me dê um motivo para você estar vivo mais tempo. Qual é a sua utilidade nessa terra para que você viva mais? O que você responderia para Jesus? Como é que você conseguiria dar um suporte para o seu pedido de viver mais? Qual seria o seu argumento? Eu fiquei pensando naquele dia: Senhor, eu tenho tanta vontade ainda de ir, isso não vai dar certo. Senhor, eu tenho vontade de abrir um escritório, também não vai dar certo, não tá. E eu fiquei pensando que tudo aquilo que eu desejava, talvez não convenceria Jesus que minha vida aqui nessa terra seria mais útil. Qual seria o seu argumento? E qual é o ponto? O ponto que eu quero chegar é que quando nós perdemos o propósito pelo qual nós vivemos, nada justifica mais a nossa existência. Quando nós não vivemos segundo o que Deus quer, qual o propósito de estar vivo? Para que serve um motor que não liga? Para que serve um peixe que não nada? Para que serve um ser humano que não é humano? E nós como igreja queremos viver o privilégio do propósito de Deus para as nossas vidas. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E uma coisa também que eu imaginei em todo esse contexto é: para que pedir mais bênção para Deus se eu não estou disposto a ajudar pessoas? Eu não sei se você percebe, mas eu sou um homem que não consigo explicar algo se eu não tiver um argumento. Robertson, na hora que estava falando aqui sobre a oferta, ele diz: eu honro a Deus porque eu honro a Deus. Eu não penso muito na recompensa. Mas ok, vamos lá. Quem não quer ser abençoado, meus irmãos? Quem não quer ter mais aqui? Quem não quer ter mais no seu celeiro? Quem não quer ter mais na sua conta bancária? Quem não quer, se tem uma empresa, não quer ter mais funcionários? Se tem uma fazenda, não quer ter mais alqueires? Se tem um trabalho, não quer melhor colocação? Mas a grande pergunta é: se é de Deus que vem toda boa dádiva, todo dom perfeito, se Ele é a origem de tudo aquilo que nós pedimos, para que Deus vai te abençoar? Se nós procurarmos o texto bíblico, nós só teremos uma resposta: para servir com mais eficiência. Fale para a pessoa que está do seu lado: quer que Deus te abençoe, aprenda a servir com mais eficiência. Quando Deus me dá recursos, bens materiais,
emocionais, espirituais, em todas as áreas. Eu preciso entender que esse benefício que Deus me dá não é só para mim mesmo, mas também para servir pessoas. Quantos podem dizer amém aqui? Tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, está tão bom, eu tenho mais do que eu mereço. Olha para mim aqui agora. Se você tem mais do que você merece, acho bom você começar a merecer o seu excedente, porque senão Deus vai tirar. Eu não concordo de nós termos somente o que precisamos, porque assim não temos condições de abençoar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Agora, se Deus te deu um excedente, pense bem. Há muito tempo atrás, estava acontecendo algo muito estranho. Nós estamos passando por um período de uma economia instável. E eu sempre fui tesoureiro da nossa igreja, lá na Igreja Nova Aliança Ágape. E eu comecei a observar um fator estranho, que muitas pessoas estavam passando por necessidades, muitas empresas estavam fechando, de empresários da nossa igreja, mas a nossa igreja continuava a avançar na área financeira. E eu não tive uma outra conclusão senão essa que eu vou lhe dar agora. Eu pensei: por que enquanto igreja crescemos financeiramente, mas tantos membros estão à beira da falência ou passando por uma rigorosa diminuição de renda? Agora aqui eu vou dizer, falo eu e não Deus, né? Quando o apóstolo Paulo escreve nas suas cartas, eu pensei o seguinte: falei, eu acho que Deus está apenas adaptando a renda dessas pessoas ao nível de generosidade delas. Eu acho que Deus apenas está adaptando a renda dessas pessoas ao que elas precisam. E Deus está fazendo uma mudança de planos. Porque você quer conhecer uma pessoa que realmente é abençoada? Não é pelo quanto ela tem, mas é pelo quanto ela se dispôs a dar e ajudar pessoas. E a gente aprendeu uma lição muito dura aqui, principalmente no nosso Nordeste, principalmente no Brasil, país de terceiro mundo, principalmente no interior do estado mais pobre do nosso país. É que a nossa função aqui nesse lugar é sobreviver. E essa nunca foi a visão de Deus. Por causa de uma visão econômica, a maioria de nós vive com medo de usar o nosso tempo, os nossos bens, nossos recursos para abençoar pessoas. Alguém aqui está me entendendo nessa manhã? Diga amém. Vivemos protegendo o que nós temos, com medo de não termos mais. E hoje nós temos alguns problemas hoje. Quando eu comecei a ser pastor, na nossa igreja, nos cultos de sábado, talvez tinha o meu carro ou um outro. Esse aqui ia de carona com a esposa. Foi aprender a pilotar uma moto depois que pôde comprar uma, depois de 3 anos de casado. Eu lembro de várias pessoas chegando de bicicleta. Eu me lembro que as orações lá em casa, que eram das 22 às 23 horas, que nós fizemos 2 anos e 8 meses de oração ininterrupta todos os dias na minha casa, os jovens vinham todos, ou quase todos a pé. Eu me lembro uma vez de ter feito um ato ilícito. Eu botei 23 pessoas numa caminhonete. Eu me lembro que a gente ia para o monte a pé, de bicicleta. Era um povo que não tinha muito, ou tinha quase nada. Só que hoje esses meninos que começaram comigo viraram homens. Hoje são líderes nessa cidade, são profissionais liberais, são mestres em faculdade, são gerentes das maiores empresas, são donos de grandes empresas.
Mas alguns deles ainda estão com um problema na vida deles, porque eles acham que eles ainda não têm o suficiente. E esse é o grande problema, é que se você mantém uma mentalidade de escassez, mesmo Deus te abençoando, você abraça o que Ele te deu, com medo de perder, mas na verdade você não está com medo, é que você não entendeu que o que Deus está te dando é para abençoar pessoas, e você está impedindo, ouça o que eu estou lhe dizendo, impedindo de Deus lhe dar mais, porque Deus quer pessoas em que Ele possa confiar as riquezas dessa terra, porque nós não nascemos para cuidar só de nós mesmos, e nós temos medo do recurso acabar, porque nós não confiamos em Deus como devemos. Irmãos, um dos maiores livramentos da minha vida, uma das maiores mudanças no meu caráter, foi quando eu decidi, isso não está aperfeiçoado, acreditar que o meu futuro em Deus já está garantido. Isso não me tornou um homem mais preguiçoso, não me tornou um homem que não estuda, não, mas eu sei que Deus já está lá. Talvez você sinta o que eu sinto, eu olho para o meu filho e digo, o que vai ser desse menino? Para onde ele vai? Como é que eu posso preparar o caminho dele? Irmão, deixa eu te falar uma coisa, isso é sensato, mas eu preciso crer que enquanto eu estou administrando o que Deus está me dando, cuidando de mim mesmo, da minha família, mas não só dela e daqueles que Deus está colocando no meu caminho, eu preciso crer que assim como Deus me abençoou, vai abençoar os meus filhos. Não vai ser você se privando de cuidar de outras pessoas que você vai garantir que a sua família estará bem. E eu tenho que chegar para algum desses jovens hoje que já são homens, eu digo, você não é mais um sobrevivente, você hoje é um sobrevivente de luxo. Acorda, rapaz. Como você foi ajudado quando não tinha nada, agora é a hora de você também proporcionar uma escada para que outras pessoas possam subir. Então nós temos que entender que a igreja é esse lugar onde nós abraçamos. E talvez você está com a sua mentalidade aí pensando só em dinheiro. Não, eu estou falando de recursos, tempo, eu estou falando de know-how, como você pode ajudar pessoas hoje. Eu estou falando de experiência, como você pode conversar com alguém aquilo que você aprendeu no passado. Eu estou falando que você tem que parar de olhar só para si mesmo e observar que tem pessoas que chegarão mais longe por causa de você. E nós precisamos acabar com essa mentalidade. E uma das coisas que o Espírito Santo falou no meu coração é: qual é a mensagem que damos quando usamos nossos recursos para cuidar dos outros? Qual é a mensagem que damos quando usamos os nossos recursos para cuidar dos interesses dos outros? Eu vou te dizer qual é a mensagem que a igreja passa. É exatamente a mensagem que Jesus quer que nós passemos. Passemos. Nosso Deus é um Pai extravagante, é um Deus generoso e é um Deus que cuida do seu povo. É essa a mensagem que nós passamos quando nós somos generosos. Talvez você observe, eu sigo, por exemplo, Bill Gates, meu amigão na internet. Ele doou agora $100 milhões para ajudar na pesquisa desse novo vírus lá que está atacando a China. Aí talvez você fale assim: mas é o Bill Gates, amigo, ele é o homem mais rico do mundo. Eu queria que você fizesse uma pergunta: por que será que ele é? Por que será que ele é? A gente tem a mania de dizer assim: é fulano, é fulano. Não, por que será que ele é? Se você estivesse no lugar dele, você já teria doado quase $50 bilhões, como ele já doou. Ah, mas é a Madre Teresa de Calcutá. Ela era espiritual mesmo. Ela ficou lá mesmo o resto da vida dela cuidando daquele povo lá na Índia. Não, a minha pergunta é: por que Deus deu tanta sabedoria para aquela senhora tão baixinha?
A gente tem que parar de achar que é porque o outro está lá e perguntar como é que ele chegou lá. Deus quer pessoas que Ele possa abençoar. Ah, como Ele quer. Eu não sei se você não pensou nessa obviedade da vida. Jesus Cristo não vai vir mais fazer o trabalho da igreja. Ele vai vir para buscar a sua igreja. Eu não sei se você percebeu, justiça não se alcança só com leis e boa educação. Justiça se alcança quando um povo é cheio da justiça e da generosidade de Deus. Justiça não se alcança porque nós temos um novo governo. Justiça se alcança quando nós temos um novo povo, nascidos de novo pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, parecidos com Jesus Cristo de Nazaré, que sendo Deus não fez questão de ser, e se esvaziou de si mesmo, e se transformou como servo dos homens, e ali cumpriu o seu papel. Quanto mais espiritual nós formos, menos parecido com um anjo e um querubim você vai ser, e mais parecido com um humano que sabe cuidar de pessoas. E se você entendesse isso, a sua vida seria alterada. Você seria um homem ou uma mulher diferente daqui a 3, 4 anos. A palavra de Deus diz em Gálatas 6:2: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Diga: leve os fardos pesados. Me ajuda aqui, Rodson. Você aguenta, filho? Não sobe aqui, por favor. Volta aqui. Leve os fardos pesados uns dos outros. O apóstolo Paulo aqui está dando um golpe, mais um golpe no judaísmo. Ele está dizendo assim: em vez de você levar o fardo pesado da lei, leve um fardo pesado de uma pessoa. Porque a vida cristã, ela não é uma vida onde nós cumprimos rituais e nos tornamos pessoas que praticam regras. A vida cristã é aquela onde o amor de Jesus Cristo entra em nós e nós cumprimos a lei de Cristo quando? Não é quando cumprimos os 10 mandamentos, não é quando cumprimos todas as 613 leis que os fariseus criaram, mas que o judaísmo criou, mas é quando a gente cumpre o principal deles, amar a Deus e ao próximo. É quando a gente pega o fardo uns dos outros. Tem muitas pessoas aí fazendo um esforço para cumprir o fardo da lei. Deixa eu te dizer, o apóstolo Paulo diz: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Olha, isso aqui está pesado demais. Eu não sei nem se eu consigo fazer isso aqui no segundo culto. Sabe qual é o problema do fardo? É que você até que consegue carregar ele sozinho no primeiro minuto, mas você não aguenta muito tempo. Me ajuda aqui, filho. Bota aí nas tuas costas, vai. Isso. Agora tu me segue. Não é bom pregar? Pregação, sentindo aí o peso. Pois é, só que agora eu estou aliviado, porque alguém segurou para mim. Só que tem um problema, daqui a 10 minutos 2 daqui a 2 minutos 1 minuto e meio ele não vai aguentar mais, porque é muito pesado carregar o fardo. Você sabia que tem fardos que são tão pesados que eles matam antes do tempo, envelhecem antes do tempo, destroem famílias antes do tempo. E se nós aprendermos a dividir esses fardos uns com os outros, quem sabe eu não fique cansado nem o
Jefferson. O Jefferson está cansado aqui. Mas Jesus, ele não manda você carregar um fardo sozinho. Ele manda nós carregarmos os fardos uns dos outros. Então a gente faz assim. Segura aí, bonitão. Você pode segurar um para mim? Tá melhorando? Segue aqui. A senhora segura um fardo para mim. E tu, bonitão, segura aí. Tu aguenta, Edmo? Quem quer um fardo? Como nós somos uma igreja pentecostal, eu digo, é profético, viu? Quem mais quer fardo aqui? Pega aí, pestana. Quem mais? O senhor quer? Eu vou entregar. Já está segurando assim, moleza. Quem mais quer? Você quer? Toma aqui, irmão. No culto das 17 diz que eu vou dar de arroz. Quem mais quer? A senhora quer? Segura então. Isso. Quem mais quer fardo? Segura aí, tá pronto aí? Pega aí. Quem mais quer? Ah, todo mundo quer um fardo agora, né? Toma. Esse aí é seu. Porque esse aí você consegue carregar.